Bom dia, meus irmãos. Graça, paz do Senhor estejam conosco, amém? É difícil para mim pregar aqui na IBMM, porque sou daqui, né? Eu tenho 33 anos de caminhada com Cristo e 33 anos aqui, né? Então, acho que é até difícil alguns dos irmãos desvincularem de mim, né? Aquele Rodriguinho, né? Alguém me chama ainda pro Rodriguinho? Deixa eu ver. Muita gente me chama pro Rodriguinho porque, né? Ou me viu muito pequeno aqui, ou me viu nascer, enfim. E eu sou muito grato à Igreja Batista Missionária do Maracanã, porque é, foi essa igreja que me fez ser um com Cristo e com a igreja, né? Então, sou muito grato, primeiramente, à igreja, grato a Deus, grato à minha mãe, ao meu pai, toda a minha família, porque fez parte da minha formação. E, bom, a minha didática é um pouco mais professoral, né, do que pastoral. Então, se eu der algumas pausas, fizer perguntas, me ajudem. Combinado? Combinado? Então, vamos lá. É, Fazendo uma retrospectiva muito rápida sobre o que a gente já falou no Congresso Jovem sobre unidade, né, o pastor Selmir ele começou falando sobre é, a unidade intergeracional, né? A gente poder olhar para o outro sem o preconceito entre gerações, né? E ele até usou o exemplo do Six Seven, né? Que os mais velhos falam, não, esse negócio de Six Seven, né? Hoje em dia nada a ver, né? Isso é coisa de E antigamente o pastor até comentou, né? Tinha o pedala Robinho, né? A gente brincava do pedala Robinho. E cada geração tem as suas características, as suas brincadeiras, e é muito importante, o pastor falou sobre isso, da gente saber, né, se colocar na vida do outro e não julgar, da gente tentar ser unidade entre as gerações, o que é muito importante porque a gente vê que a nossa igreja é um misto de gerações, né? O irmão Simon falou um pouco sobre a misericórdia de Deus nas nossas vidas e a nossa responsabilidade em trazer essa misericórdia para o próximo. O pastor Sandro, ele falou no Dia dos Pais sobre o legado de um pai na caminhada de fé, ou seja, a unidade entre pai e filho. Ou a gente pode estender isso, né? Entre pais e filhos, ou filhos e pais. E aí a gente pode até fazer uma ponte do que o pastor Sami falou, né? Entre gerações. E em casa é mais difícil, né, pastor? Às vezes em casa é mais difícil você tentar entender o seu filho, que está em tá num contexto diferente do seu, e ele precisa entender a palavra, seguir a palavra num contexto um pouco diferente do que ele seguiu na juventude dele, e vice-versa, né? Os filhos olharem para os pais, os conselhos dos pais, e tentar entender que o seu pai, a sua mãe, foi de outra geração, mas ele está te aconselhando em Cristo Jesus para você caminhar com ele nessa geração. E o irmão Leonardo falou um pouco sobre a unidade e a comunhão sem a nossa percepção de individualismo. Da gente tentar caminhar um pouco menos individual, que é difícil, né? Porque a palavra de Deus mesmo fala para a gente buscar ao nosso Senhor em secreto, só que muitas vezes a gente tem que compartilhar dificuldades, compartilhar necessidades uns com os outros, para que a gente possa caminhar junto, afinal, o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Então, introduzindo rápido, né? Consegui fazer bem, professor? Professor André, show de bola. Voltando agora para o texto base, eu queria ler o texto base, João 17, só que eu vou estender um pouquinho, tá? O texto base é João 17, 21. Eu gostaria de ler é, o capítulo de João 17, do 20 ao 26. Pode colocar para mim, por favor? Enquanto ele vai colocando, eu já vou introduzindo. E um pouco antes desse trecho que a gente vai ler, Jesus já começa a sua oração pelos seus discípulos. Então, esse contexto do versículo 20, estendendo até o 26, já está no meio para o final de uma oração. Certo, sim ou não? Quem já leu o capítulo inteiro? Amém? Ou misericórdia? Dá tempo de ler. Então, hoje você vai ler. Mas a partir do 9, do 9, né? Show de bola. A partir do 9, a gente vê uma oração um pouquinho diferente. A gente vê no 9 para quem Jesus ora, e depois a gente lá no 20, chega no versículo 21, que é o tema específico do nosso congresso. Então, vamos ler juntos? Vamos tentar? Amém? Então, vamos ler na versão NVI que está aí para todo mundo? Então, começamos. Eu peço
Pode parar aí, por favor? A gente vai seguir, mas antes eu queria fazer uma pergunta muito simples para vocês, se possível, responderem. Por até aqui, Jesus orou por quem? Todos nós? Quem mais? O que vocês acham? Alguém? Pelos discípulos. De forma muito evidente, Jesus está orando ali pelos seus discípulos. Só que a partir do 20, Jesus estende essa oração. E às vezes passa despercebido. E a gente vai perceber agora. E aí eu gostaria que vocês só ouvissem. Eu vou ler na minha versão, que está um pouquinho diferente da NVI, tá? Vou ler, e aí eu gostaria que prestassem atenção. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra. E agora o versículo do nosso congresso. A fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós somos, e eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amais, como também amaste a mim. Pai, a minha vontade é que aonde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Amém? Vou pausar aqui. E aí a gente começa a ver uma oração que segue para outras pessoas. Quem quer arriscar? Quem são esses outros? Versículo 19. 19? Desculpa, calma aí. 21 não, 20, desculpa. Não rogo somente, pode botar aí na tela o 20, por favor? Não rogo somente por estes, ou seja, pelos discípulos. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim. Jesus está falando de quem ainda viria a ouvir a palavra de Deus. Somos nós? Amém. Somos nós. Mas Jesus também já estava preparando aqueles que os discípulos iriam falar do evangelho. E qual é o interessante? O interessante é que em vários textos da Bíblia, né, mas principalmente quando a gente vai lá no sermão, né, Jesus ele resume todas as leis em duas, né? Amar ao próximo como a ti mesmo e a Deus acima de todas as coisas. E quando a gente pensa em próximo, né, a gente pensa numa pessoa próxima, uma pessoa que está ao seu lado, né? E essa é a parte fácil, né? Olha para o seu irmão aí do seu lado, melhor, do seu lado provavelmente talvez seja familiar, né? Olha para o irmão de trás ou da frente, fala assim, ó, eu te amo, conta comigo, eu quero caminhar com você. Ó, essa é a parte fácil. Essa é a parte fácil. Esse é o teu próximo. Só que no verso 20, Jesus está falando para aqueles que vão vir a crer. E a gente deixa passar muitas vezes porque nós pensamos na unidade, em sermos um apenas com o nosso irmão em Cristo hoje. A gente crê que Deus é um Deus onipresente, onisciente, certo? Ele já sabe quem viria a crer, sim ou não? E se a gente não prestar atenção, né, em quem a gente precisa ser unidade, que ainda não aceitou a Cristo, crendo que essa pessoa nem vai vir aceitar? E a gente vê vários exemplos da Bíblia sobre isso, mas de forma muito simplificada, né? E antes de entrar no primeiro exemplo, quando a gente olha para o nosso irmão do lado, é muito fácil a gente ter empatia, porque a gente vê, às vezes, no irmão do lado, um pai como nós, uma mãe como nós, um jovem como nós, não é? Com dificuldades dentro de casa como nós, sim ou não? A gente vê com muita facilidade a gente se colocar na posição do nosso irmão em Cristo. Mas a gente, às vezes, vê com muita dificuldade se colocar na posição do outro quando a gente não conhece, ou principalmente quando o outro nos fez mal. Ou quando o outro nos persegue. Sim ou não? E aí a gente muda do empatia, que é algo que o mundo todo tenta pregar, o mundo tenta pregar empatia, sim ou não? Ou vocês acham que o mundo é a favor das guerras? Não precisa ser cristão para ser contra a guerra, sim ou não? Não precisa. Mas a questão é, a empatia do cristão ela vai além. Ela entra no ponto da misericórdia. E a misericórdia, ela é basicamente você
ter compaixão da miséria do outro. E a miséria, não necessariamente, é a miséria financeira. Quando a gente pensa em miséria, a gente pensa em financeiro. Mas, às vezes, é uma miséria emocional, uma miséria espiritual. E essa miséria que essa pessoa está imbuída, o faz, muitas vezes, te perseguir, pisar no seu calo. Sim ou não? Essa pessoa, ela faz por querer? Talvez não. Qual foi a oração de Jesus na cruz? Jesus, perdoa. Eles não sabem o que fazem. Aí mora a empatia de Cristo, a misericórdia, amando aqueles que até então eram seus inimigos. E aí, quando a gente olha o nosso primeiro exemplo que eu queria dar, é Jonas capítulo 4, e a gente vai ler Jonas capítulo 4, mas eu gostaria de contextualizar primeiro com vocês Jonas capítulo 4. E vai colocando para mim, por favor, Jonas capítulo 4. E o contexto de Jonas ele viveu num período pós-Davi, né, no reinado do rei Roboão, e ele viveu numa época que Israel estava dividido em Reino do Norte e Reino do Sul, Israel e Judá, certo? Né, estou recapitulando aqui, que a maioria já sabe. E nesse período, Jonas sabia que o maior problema do povo de Israel era a falta de empatia. Eles não conseguiam ser um por causa da ganância. No caso ali, né, especificamente o rei Roboão, ele botou muitas cargas, muitos impostos sobre o povo para manter a família real, né, com bens, com fartura, e botou uma carga muito grande sobre o povo, ao ponto do povo falar, não, chega, vamos dividir. Você permanece reinando o seu lado, a gente vai criar um novo reino. Esse foi o motivo central, a falta de unidade, a falta de empatia. No caso, eu falo empatia porque era um só povo. Seria fácil amar uns aos outros, sim ou não? E eles não conseguiram. E Deus chama Jonas e fala, Jonas, para de pregar um pouco aí, que essa galera não está me ouvindo, e vai lá para Nínive. Quem já ouviu a história de Jonas? Deixa eu ver. Legal, eu também já ouvi várias vezes, né? Aqui na igreja, inclusive, quando era pequenininho, ouvia muito. E quando a gente lê a história de Jonas, né, principalmente na infância, a gente foca muito na parte inicial da história de Jonas, que é Deus chega para Jonas e fala, Jonas, vá para Nínive pregar. E Jonas fala, não, pega um barco e vai para longe. Não é assim? E aí o barco, né, vai lá, saculeja. Jonas fala que é por culpa dele, joga ele no barco. Ele entra na boca do grande peixe e aparece em Nínive. É assim, não é? Aí ele prega, sim ou não? Prega. E aí o que acontece? Nínive se converte, sim ou não? Amém? Acabou a história? É isso? A gente foca aqui, até aqui. É a parte bonita, né? Parte bonita. Jonas, ele não queria exercer o chamado dele, que Deus chamou ele, para ter misericórdia com Nínive, né? Outra demonstração de contexto. Nínive era uma cidade assíria que constantemente tinha lutas contra Israel. Então, eles eram inimigos de Israel, ok? Eles eram inimigos. Então, eles constantemente estavam em luta. Né? Então, primeiro ponto. Talvez a gente olhe para a história de Jonas e a gente pense assim, poxa, talvez Jonas não queria ir para Nínive porque ele tinha certeza que eles não aceitariam, sim ou não? Povo mau, idólatra, inimigo do povo de Deus, sim ou não? Eles não vão querer. O que eu vou fazer lá? Eu vou morrer. Sim ou não? Esse é o primeiro pensamento. Pois é. Só que não é. Poderia ser por isso também, mas não é o principal motivo. Jonas sabia que. E aí, isso é no capítulo anterior, no capítulo 3, fala sobre isso. Jonas tinha certeza e sabia que o Deus dele, se mandou ele para Nínive, Nínive ia se converter, mesmo antes de pregar. Isso está escrito, Rodrigo, está aí no capítulo 4, a gente vai ler junto. Vamos ler junto? Vamos lá. Vou ler ali com vocês que a versão está igual. Jonas, porém, ficou profundamente descontente com isso e enfureceu-se. Com o quê? Calma aí, passa não. Com o que ele ficou? No capítulo 3, no finalzinho, ele se irou por quê? Porque fala que Nínive aceitou, se ajoelhou e proclamou Deus, tá? E aí no capítulo 4, versículo 1, fala que Jonas ficou irado com a conversão
do povo de Nínive. Olha que loucura. Imagina, né? Antes de continuar, imagina você, Deus fala, ó, prega para aquele rapaz ali que foi detido pelos policiais que acabou de fazer um assalto, ou acabou de agredir o outro ali na rua, espancar o outro ali na rua. Prega lá. Você, não vou, tá doido? Porque vai que Deus quer salvar o cara. Olha que falta de misericórdia que Jonas estava tendo. E aí tu vai, prega pro jovem que acabou de cometer um crime ali, tá com os policiais, tu prega para ele aceita Cristo, chora, tu sai de perto e fala assim, Deus, não acredito que tu fez isso comigo. Tu me usou para salvar esse miserável? Eu acredito. Isso só acontece lá com Jonas e lá na igreja de Istambul. Os irmãos daqui não aconteceria, sim ou não? Não aconteceria. Mas acontece com Jonas. E Deus não só fica, obviamente que ele fica satisfeito com a pregação a Nínive, mas Deus quer falar algo para Jonas. Deus está mudando o coração de Jonas. E a gente vai ler. Jonas, porém, ficou profundamente descontente com isso e enfureceu-se. Pode passar, por favor? Ele orou ao Senhor e disse, Senhor, não foi isso que eu disse quando estava na minha terra? Foi por isso que me apressei em fugir para Tarsis. Eu sabia que tu és Deus misericordioso e compassivo, tardio em irar-se, cheio de amor leal, que prometes castigar, mas depois se arrepende. Agora, Senhor, tira a minha vida, eu imploro, porque para mim é melhor morrer do que viver. O Senhor lhe respondeu, você tem alguma razão para essa fúria? Jonas saiu, sentou-se em um lugar a leste da cidade, ali construiu um abrigo, sentou-se à sombra e esperou para ver o que aconteceria com a cidade. Então o Senhor Deus fez crescer uma planta sobre Jonas para dar sombra à sua cabeça e livrá-lo do calor, o que deu grande alegria a Jonas. Contudo, na madrugada do dia seguinte, Deus mandou um verme atacar a planta, que se secou. Ao nascer do sol, Deus trouxe um vento de leste muito quente, e o sol bateu na cabeça de Jonas ao ponto que ele quase desmaiou. Com isso, desejou morrer e disse, para mim é melhor morrer do que viver. Deus, porém, disse a Jonas, você tem alguma razão para estar tão furioso por causa da planta? Ele respondeu, sim, tenho. Estou furioso a ponto de querer morrer. O Senhor, porém, lhe disse, você tem pena dessa planta, embora não a tenha podado, nem tenha feito crescer. Ela nasceu em uma noite e numa noite morreu. Contudo, Nínive tem mais de 120.000 pessoas e não sabem distinguir a mão direita da mão esquerda, além de muitos animais. Não deveria eu ter pena desta grande cidade? A palavra do Senhor que veio... Acabou, é isso. Amém? Então a gente percebe que o coração de Jonas estava extremamente endurecido para ter misericórdia, não com os seus. Jonas, ele amava os seus. Jonas sabia que Deus era capaz de perdoar Nínive e abençoar Nínive e não castigar Nínive. Por quê? Porque ele sabia que mesmo com as divisões de Israel, as idolatrias de Israel, Deus ameaçava castigar o povo de Deus e depois se arrependia, como ele descreve aí no texto. E mesmo assim, e por isso, Jonas sabia que Deus era capaz de perdoar aqueles que também eram seus inimigos. E quando a gente percebe isso, a gente começa a pensar em nós. Eu pelo menos, né, fazendo essa reflexão, eu começo a pensar em mim. O que eu estou fazendo com o outro? Eu estou focado em pregar o evangelho para o meu amigo do trabalho? E aí, ênfase no amigo. Eu estou focado em orar por um familiar. Tudo isso é válido, tudo isso é maravilhoso. Mas o chamado de Cristo, ele vai muito além. E a gente consegue perceber isso, né, em vários exemplos da Bíblia. Eu vou entrar em outro exemplo. Mas antes eu gostaria de ler com vocês palavras de Cristo sobre Mateus 5, 43, 48, até 48. Que Jesus enfatiza. Aberto? Vocês ouviram o que foi dito? Amem ao seu próximo e odeiem o seu inimigo. Pode seguir?
Mas eu digo, amem aos seus inimigos e orem por aqueles que vos perseguem. Segura rapidinho. Jesus não está falando para você orar pelo seu inimigo, mas manter distância para não pecar contra ele, para não devolver na mesma moeda. Jesus está dizendo, volta um versículo, por favor. Volta um, voltou? Ó, volta um versículo. Jesus está dizendo, amem os seus inimigos. Amar é mais do que um sentimento. Amar é o quê? É uma atitude. O amor de Jesus se prova por nós através da cruz. Uma ação. Então, amem os seus inimigos. Orem por aqueles que perseguem vocês. Pode seguir, por favor. Porque para que vocês venham a ser filhos do seu Pai que estás nos céus. Para aí, vou parar aí. Olha a condicionante. Ele está pedindo, amem os seus inimigos e orem por eles, para que vocês venham a ser filhos do seu Pai. É pesado, né? Rodrigo, quando eu decido, então, não, eu perdoo, mas quero ficar distante. Será que perdoou? E é uma condicionante, Deus está falando, querem ser chamados de filhos de Deus? Amem os seus inimigos. É para que Deus chame-os de filhos. Porque ele faz raiar o sol sobre maus e bons, derrama chuva sobre justos e injustos. Pode seguir, por favor. Portanto, se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa receberão? Até os publicanos fazem isso. E, se saudarem apenas os seus irmãos, o que farão demais? Até os gentios agem assim. Portanto, vocês devem ser perfeitos, como é perfeito o Pai Celestial de vocês. Pesado, né, meus irmãos? É difícil, né? Difícil. Graças a Deus, Jesus mostrou o caminho pra gente. E aí eu vou seguir para um próximo exemplo. Exemplo de Atos 9, não precisa abrir. Fica lá em Atos 9, do versículo 13 a 18. É a conversão de Saulo em Paulo. E todo mundo conhece a história de Saulo, amém? Saulo era um grande perseguidor da igreja, né? Através de Saulo, alguns irmãos em Cristo foram perseguidos e mortos, sim ou não? E Saulo se converte. Existe lá o momento que Jesus se apresenta a Saulo, ele fica cego, e Deus chega para Ananias e fala, Ananias, tá vindo aí um cara que você vai ter que abençoar. Quem é? Saulo. Vou parafrasear, tá, gente? No popular. Deus tá doido. Esse maluco perseguiu a gente, matou os nossos irmãos. O que eu vou fazer com esse cara? Mas o que Ananias faz? Fala, tudo bem, Senhor. Se você diz, farei. O que Ananias faz? Recebe Saulo, ora por ele, o batiza como Paulo e faz enxergar novamente. E quem veio ser Paulo? Um dos maiores pregadores do evangelho que a gente conhece. Percebe como o ser em Cristo, ele vai muito além de olhar para o nosso lado e falar, eu te amo, caminha comigo, mas a gente precisa olhar para fora e olhar para as pessoas que nos perseguem, olhar para este mundo e perceber que as pessoas que parecem ser nossos inimigos, na verdade, elas não sabem distinguir a mão direita ainda da mão esquerda. E nós podemos ser canal para elas ouvirem do Evangelho de Cristo. Em Tiago 4, não abriremos também, mas em Tiago 4, o apóstolo, ele fala que os motivos das guerras, das contendas, das inimizades, é exatamente isso, o ego, as contendas, as cobiças, enfim. E quando a gente olha para isso, né, a gente, e Deus, e o apóstolo fala assim, no capítulo 4 de Tiago, ele fala assim, se vocês agirem como eles agem, vocês serão inimigos de Deus. No capítulo 4 de Tiago, eles falam, quem age dessa forma, que gera guerras e contendas no mundo, é inimigo de Deus. E quando nós, cristãos, que já temos a palavra, já aceitamos a Cristo, agimos dessa forma, nós estamos nos fazendo inimigos de Deus também? O que vocês acham? É difícil pensar
dessa forma, sim ou não? Porque nós pensamos, hoje, nós salvos, pensamos assim: antes eu estava separado de Deus, agora eu estou próximo de Deus. Antes eu não era amigo de Deus, agora eu sou amigo de Deus. Mas a palavra, ela fala em Romanos 5:8 que antes nós éramos inimigos de Deus. Quem não está com Deus, quem não está com Deus é inimigo. Quem está com Deus é amigo. Em Romanos 5:8 fala exatamente essa palavra. E quando nós decidimos nos aproximar de Deus, agora sim, nos tornando os amigos de Deus, nós precisamos agir como tal. E Romanos 5:8 fala assim: a maior prova de Deus por nós é que Deus nos amou quando ainda éramos seus inimigos. Romanos 5:8. A maior prova de Deus por nós é que ele nos amou quando ainda éramos pecadores. Qual a maior prova que nós podemos ter por Deus de amor? A maior prova do nosso amor por Deus é amar o nosso inimigo, quando eles ainda são pecadores. No capítulo 17, voltando rapidamente, Jesus ora pelos discípulos, por nós, mas ele já está preparando o coração daqueles que viriam a crer, sabendo que um dia os seus próprios discípulos iam pregar para o Paulo, para um Saulo. Eles iam talvez pregar para um romano que odiava eles, talvez pregar para um árabe também que odiava, um assírio. O exemplo de Jonas também fala para a gente sobre isso. E a gente vê que as grandes pregações do evangelho, elas são sempre do povo de Deus para um povo que ainda não conhece Deus. A pergunta é: para quem nós estamos pregando o evangelho? E um testemunho pessoal, dois testemunhos meus pessoais, né? Um é do Impacto de Carnaval, né? Que muita gente já sabe que eu tô envolvido há muitos anos. E eu lembro que isso foi em 2012, se eu não me engano, 2013, meu primeiro Impacto de Carnaval. E quem me convidou foi uma amiga minha de infância, que ela veio para a igreja através do meu convite. Comecei até o discipulado dela, depois mudou, né? Porque é legal fazer, né? Menina com menino, menina com menina, né? O discipulado. Iniciei o discipulado dela, depois ela se batizou. E ela falou: Rodrigo, vamos no Impacto de Carnaval. Aquele primeiro amor, né? Vamos no Impacto de Carnaval. Eu não. Eu posso compartilhar, alguns lembram dela, Raquel. Tá lá na Alemanha agora. Ela, não acredito muito no Impacto de Carnaval. Esse negócio de pregar, nunca mais eu vou ver a pessoa. Abordar no meio do carnaval, que loucura. E aí, ela foi sem mim. E aí, pensa, eu como cristão, discipulador dela, como é que eu fiquei aquele ano inteiro, né? Deus, né, causou um reboliço no meu coração. Eu fiquei pensando, puxa, ela foi falar do amor de Deus e eu fiquei. Eu tenho tantos anos de evangelho, ela tem 6 meses e ela foi. Por que não eu ir? Eu fiquei com aquilo no meu coração e eu ainda incrédulo sobre os efeitos práticos de um evangelismo no meio do carnaval. E aí eu fui no ano seguinte e me apaixonei, porque de fato Deus faz uma obra tremenda. E o que o carnaval ele representa? Ele representa um momento em que todas as coisas que são inimigas de Deus estão reunidas em um lugar só. Talvez muitas pessoas que blasfemam, talvez muitas pessoas que se dizem até cristãs também, mas ali a gente encontra, né, onde abunda o pecado, né, pastor? E aí podia ser a oportunidade de pregar o evangelho. Quando abunda o pecado, pode superabundar a graça de Cristo. E um outro exemplo, né, um testemunho pessoal, na verdade, é quando eu tinha mais ou menos a idade desses meninos, né? Quantos anos vocês têm aí? Mais ou menos, estava com 17, mais ou menos. Eu estava com muita dificuldade de fazer a leitura da Bíblia, né, pastor? E eu sempre quis ler a Bíblia toda, mas eu tinha dificuldade de ler tudo, né? Depois eu fui aprendendo a ler mais livros e a Bíblia, etc. E aí, com essa dificuldade, eu falei, bom, eu vou dar o meu jeito de ler a Bíblia. Então, o que eu fiz? Não sei se estava certo, pastor, mas eu tentei. Falei, bom, se às vezes em casa eu perco muita atenção, eu voltando para casa de ônibus, da escola, eu vou ler no ônibus.
É bom que vão ver eu lendo, vai que alguém me pergunta de Deus. E eu, né, é oportunidade. E aí eu comecei a ler. Pastor, não deu 2 semanas de eu lendo a Bíblia todo dia na volta para casa. 2 semanas. Eu saí do ônibus, um rapaz me abordou para me roubar. E aí eu cheguei para ele e falei assim, tinha 17 anos mais ou menos. Falei, não, tudo bem, você vai levar meu celular. Mas eu não quero que você me roube, porque roubar é errado. É crime, é pecado. Eu vou te dar de presente meu celular. Falei assim pra ele. Loucura, né? Calma que eu vou explicar. Eu não planejei não, gente. Ninguém planeja ser roubado, né? E eu falei, calma que, ó, eu vou te dar meu celular pra você não pecar, fechado? Mas eu quero que você sente 3 minutos comigo aqui nessa praça. Pra eu ler a Bíblia e orar contigo. Ele, tá bom. Sentei. Eu nem sabia que ia abrir, pastor. Eu abri a Bíblia, só abri. Falei, eu já tava orando ali andando. Deus, abre um versículo aqui. Eu comecei a ler a Bíblia agora. Eu não sei o que eu vou ler pra ele, não. Abri, adivinha, pastor? João 3,16. Aí ele lá para ele, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse foi o meu primeiro evangelismo, gente. No susto, né? Sentei com ele, você acredita que Deus te ama e quer te perdoar para você ter vida eterna? Acredito. Eu vamos orar? Vamos. Aí eu orei com ele, dei um abraço nele no final. Aí eu falei, ó, eu sei que você deve estar com dificuldade, por isso você está roubando e tal. Toma o meu celular, vende, resolve o teu problema. Não sei se você está com algum problema em casa, mas eu não quero que você roube de novo. Leva o meu celular e anota aí na Bíblia o endereço lá da minha igreja. Ainda convidei, pastor. Ainda convidei. Ele não quis levar meu celular. Na época não ia fazer diferença, porque o celular era bem baratinho, né? Não é comparado hoje, né? Mas era aquele do joguinho da cobrinha, lembra? Os menores não lembram, não. O joguinho o Nokia, exatamente. E aí, eu peguei, ele não quis, ele foi embora. E aí ele levou o endereço da igreja, nunca mais eu vi, pastor. Não sei se ele aceitou verdadeiramente, não sei se ele foi caminhar com Cristo, eu não sei. Eu sei que quando ele saiu, eu fui caminhar para minha casa, eu já estava tremendo já. Na hora, estava normal. Depois, estava tremendo. Cheguei em casa, contei para meus pais, minha mãe desesperada. E eu assim, branco, pálido. Na hora, eu estava normal? Estava. Quem pregou o evangelho? Foi eu ou foi Cristo? Foi Cristo. Eu não tinha preparação para isso. Eu não estava pronto para isso. Por que eu contei esse testemunho? Porque eu sei que amar o seu inimigo e pregar para o seu inimigo, você não está pronto. Eu sei que eu não estou pronto. Mas nós não podemos ser como Jonas. Jonas, ele não aceitou pregar a Nínive. Deus mandou de qualquer forma. Depois que o povo de Nínive aceita, Jonas podia voltar atrás da sua palavra. E o que Jonas fez? Deus me mata, porque eu odiei ter feito isso. Nós não podemos ser assim. Você pode ir para o impacto de carnaval como eu fui sem querer ir. Não tem problema. Mas Deus vai te usar. E não fique triste por isso depois. Eu fui sem querer. Mas amém, foi maravilhoso. Depois eu fui querendo. Entendem isso? Nós precisamos permitir que Deus molde o nosso coração para que sejamos um com os nossos inimigos. E aí eu queria que passasse um vídeo rapidinho. Alguns de vocês já devem conhecer, sobre um grande exemplo dos nossos tempos de como um homem cristão pôde ser um com o seu inimigo.
eu me emociono muito, né? Sou pai hoje, né? E incapacidade de sentir remorso. Só que o que a ciência fala é uma coisa, né? O que Deus pode fazer é outra. E através desse perdão, a gente vê que ele teve remorso. Rodrigo, ele aceitou a Cristo? Eu não sei. Isso não tem a ver com ele. Hoje a pregação não tem a ver com ele, tem a ver com aquele pai. Aquele pai disse: você dificultou para mim, mas eu não te odeio. Dificultou eu ser cristão, mas eu não te odeio, eu te perdoo. Eu me coloco no lugar de pai, como seria difícil para mim falar dessa forma. Mas não tem a ver com a minha habilidade ou a minha crença de capacidade em conseguir agir dessa forma. Tem a ver com que eu permitir Deus agir na minha vida para que quando seja preciso eu seja um com os meus inimigos. E aí, eu gostaria, né, de forma muito breve, pedir que você lembre agora de uma pessoa que você ama muito, ou uma pessoa, sua amiga, você gosta muito, e você sabe que ela precisa de Deus. Pensou? Só uma. Beleza. Agora eu quero que você pense numa pessoa que te persegue, numa pessoa que talvez já tenha falado mal de você, numa pessoa que talvez já tenha discutido com você. Pode ser seu familiar, pode ser uma pessoa do seu trabalho, pode ser um amigo de faculdade, de escola, pode ser alguém que te roubou, pode ser, te agrediu, pode ser. Não importa. Eu quero que você pense nessa pessoa agora. E a oração não tem a ver com essa pessoa agora. Primeiro, eu quero que você ore para que Deus, nesse momento, vamos orar juntos, para que Deus te ajude a liberar perdão para essa pessoa. Porque você só conseguirá ser um em Cristo, na igreja de Cristo, com seus irmãos em Cristo e com aqueles que virão a crer, se você liberar perdão. E eu gostaria também que você orasse por essa pessoa em seguida, para que Deus prepare o coração dessa pessoa para ouvir a palavra de Deus. Em algum momento, você terá a oportunidade. Quando você terá a oportunidade? Deus vai apresentar para você a oportunidade. E no momento que apresentar, eu quero que o coração esteja já o perdão sobre essa pessoa. Vamos orar? Senhor meu Deus, somos gratos, Pai, primeiramente porque, mesmo sem merecer, Pai, o Senhor nos amou. O Senhor se entregou por nós quando ainda éramos seus inimigos, Pai. E muitas vezes, Pai, ainda agimos como um velho homem, Pai. E esquecemos da graça e agimos, Paizinho, pelos nossos próprios pés. E não é o desejo do nosso coração, Pai. Nós queremos te amar, Paizinho, com atitude, Senhor. Com os nossos pensamentos, Pai. Que o Senhor, Pai, possa melhorar o nosso coração, fazer o nosso coração mais parecido com o seu, Pai. Eu não sei como eu vou perdoar, Pai, essa pessoa, mas me ajude, Pai. Coloca a capacidade de misericórdia sobre essa pessoa, sobre a minha vida, Pai. Coloca a capacidade de perdão dessa pessoa sobre a minha vida. Que o Senhor, Paizinho, possa colocar em mim um coração mais puro, Pai. Uma mente mais pura. Que o Senhor possa trabalhar no meu interior, Paizinho, para que eu seja mais parecido contigo, Pai. Nos ajude, Pai, a provar o nosso amor por você através do perdão aos nossos próximos, Pai. E que o Senhor, Pai, possa visitar nesse momento essas duas pessoas, essa que nós amamos, Pai, que está afastada de Ti, e essa também, Pai, que não Te conhece, ela não sabe quanto tem feito mal,
Ela não sabe distinguir a mão direita da esquerda. Pai, visita ela agora, Pai. Vá se apresentando ao coração dela, preparando o coração e a mente dela, Pai. E nos dê a oportunidade de sermos um com ela, em nome de Jesus, que essa pessoa venha a crer no Senhor como Senhor e Salvador. Assim nós choramos, Pai. Nos ajude, Pai, a sermos um, em família, Pai, e com aqueles que virão a crer. Assim eu te oro e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém.